sobre a história da cannabis, tá? Vocês vão reparar que eu estou olhando para cima porque eu coloquei a aula na outra tela aqui, tá bom? Gente, eu trago já nesse primeiro slide, né, uma linha do tempo, aonde essa linha do tempo começa ali há 10 mil anos atrás. E a cannabis, ela é realmente essa planta muito arcaica, né? Ela vem já de muito tempo. E em toda a história da cannabis, a gente vê que o ser humano teve como parte, né, da sua vida, do seu cultivo, né, essa interação com a cannabis. Então, ela não é algo assim novo, que surgiu agora. Apesar de a gente ter essa questão assim de muito atual, né, a cannabis ser um assunto muito atual, ela é um assunto muito antigo também, tá? O... E hoje, né, o objetivo dessa aula aí é a gente compreender um pouco essa origem histórica da cannabis, a gente ver como que foi essa importância para a humanidade, como que aconteceu, como que foi se diluindo, né, se entrando cada vez mais na sociedade. Não vamos falar sobre a parte do proibicionismo nesta aula, tá? Mas a gente vai ver toda essa evolução que a cannabis teve até os dias de hoje, tá? O proibicionismo fica para uma próxima aula. Então, dentro dessa aula, eu trago para vocês assuntos relacionados à ciência, tá? Trago assuntos relacionados à cultura, também vou ter algumas pinceladas ali sobre a política e a economia, e o principal de tudo, né, que é a parte da ciência e da saúde. Mas, antes de tudo, né, a gente precisa sempre estar exemplificando, né, mostrando do que a gente está falando. E a gente está falando sobre a cannabis, essa planta que ela é linda, né, para quem já viu de perto, sabe de todo esse poder estético que ela tem. Ela não é uma planta assim comum, aonde a gente olha ela e você olha e você fala, não, é uma cannabis tal espécie, né? Ela tem uma complexidade muito grande, as suas formas, as suas espécies, né, de índica, sativa, ela tem mudanças na sua estrutura, e também outras genéticas vai ter diferenciação na sua coloração. Então a gente olha e fala, é um pé de maconha, né? Mas a gente não consegue muitas vezes descrever qual pé que é aquele, apenas olhando assim, sem um conhecimento muito aprofundado disso. Ela é uma planta que pertence à família Cannabaceae, né? Com a sua família, seu gênero da cannabis sativa, indiferente se a cannabis é índica ou sativa, ela sempre vai ser sativa na sua nomenclatura. Ela é uma planta que a gente utiliza tanto para o uso medicinal, né, quanto para o uso industrial. Tem utilização na sua parte em rituais espirituais, e a gente também consegue ter produtos alimentícios à base de cannabis, tá? Ela é uma planta que ela é rica em fitocannabinoides, não é a única planta, não é uma exclusividade da maconha, né, da cannabis, ter esses fitocannabinoides, mas dentro da natureza, até o presente momento, é a planta que mais a gente encontra esses fitocannabinoides. E diferente de uma planta ou outra que a gente encontra o canabidiol, por exemplo, a planta da cannabis, ela tem um aspecto químico, né, uma fitoquímica dela, que esses canabinoides eles vão se modificando conforme o tempo, né, que a planta está lá no seu cultivo, conforme a fase de vegetação, de floração. Esses fitocannabinoides eles vão mudando, né, numa linha de tempo, começando pelo CBG, terminando no CBN, e dependendo do momento que você faz a colheita, você vai ter um percentual de um fitocannabinoide maior do que o outro. Dependendo da genética também a gente encontra isso,
tá? E isso faz total diferença, né, quando a gente quer produzir um produto à base de cannabis, um óleo, um medicamento, né? Conhecer tudo sobre a planta, né? Não é apenas, eu vou plantar, eu vou fazer o meu medicamento, né? Ela tem uma complexidade muito alta e ela, pelo que a gente sabe, ela é, se não a primeira, ela é uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem e é uma planta que está aí com a sociedade humana há muitas gerações, tá? Pessoal, a gente já encontrou assim dentro de aquelas tumbas, né, de faraós e a mumificação com flores de cannabis, com fibras de cânhamo, né, produtos, né, relacionados a cannabis junto. Então, isso dá-se a entender que era uma planta realmente sagrada para muitas populações. A cannabis, gente, ela tem os seus indícios aí de ter a sua origem na Ásia Central. Da Ásia Central, ela começou a se espalhar aí pelo mundo, né? A gente entende por ela ter essa origem na Ásia por conta do clima que a Ásia tem, né? Ser um clima ali um pouco mais seco, teve um favorecimento para sua origem. E conforme o pessoal foi identificando que a cannabis era algo assim diferente, eles começaram a levar consigo. E isso foi se espalhando, né? Saindo da Ásia e indo para outros continentes. A gente tem evidências aí arqueológicas já com mais de 10 mil anos, né, de que a gente faz o uso aí da cannabis. E também, de todo esse tempo, muito foi se utilizado nessa parte agrícola, né, numa questão medicinal já ancestral, e também para toda essa parte desse rito espiritualístico que muitas populações têm, né, na sua cultura e sempre estão fazendo esse uso aí da cannabis. A gente encontra, né, alguns registros históricos, principalmente em livros da medicina chinesa antiga, que é a medicina que a gente tem aí mais inicial, né, a medicina mais antiga, a medicina chinesa. Então, dentro dos seus livros, dos seus registros, a gente encontra a cannabis sendo citada e foi utilizada por muito tempo pelos chineses, né, dessa forma terapêutica, né, para o controle de dores, de inflamações. A cannabis ela sempre esteve muito presente e também, né, essa parte espiritual que os chineses eles têm muito disso também, né? Eles não trabalham a ponto só da medicina, eles têm uma cultura que a espiritualidade deles também é algo assim muito marcante e muito forte. Aqui eu trago para vocês, gente, o Shen Nung, que para alguns profissionais conhecem ele como o Imperador Amarelo. Dentro da medicina chinesa, ele é o pai da medicina chinesa, né? Ele, ele em todo o seu trabalho, né, na sua vivência, nas suas escrituras, ele sempre trouxe a cannabis junto com ele também. Ele fazia as suas poções, né, os seus medicamentos com a cannabis, ele tratava pacientes que vinham com dores, com inflamações. E a medicina chinesa, ela tem algo assim que, para mim, né, eu acho algo assim muito bonito, que eles buscam entender o corpo humano, o funcionamento do corpo humano com a natureza. Então estava lá o chinês um dia assim muito de boa, não tinha muito o que fazer, e ele olhou o sol se pondo e metade da montanha tinha luz, a outra metade não tinha. E ele viu que dentro do mundo, né, dentro da natureza, tudo no nosso corpo, né, tudo na natureza funciona com um equilíbrio.
tudo tem que ter a sua parte clara, a sua parte quente, com a sua parte escura, a sua parte fria. E assim ele observando a natureza, o dia, a noite, o sol, a lua, veio-se essa filosofia taoísta, aonde explica muito bem essa questão do equilíbrio energético da natureza e como o ser humano é uma parte da natureza, eles conseguiram incorporar isso dentro do organismo humano. E a cannabis ela faz isso com maestria, porque ela atua justamente no sistema endocannabinoide, que é o sistema de equilíbrio. Então, a cannabis já vem com essa questão de equilíbrio lá da China antiga. Né? Eles já sabiam que a cannabis trazia um equilíbrio para o corpo. Né? Essa questão da energia do yin e yang se consolidando, se formando, se juntando para trazer uma saúde como um todo para a nossa vida. A cannabis também ela foi se espalhando e um dos documentos também mais famosos da medicina antiga é o papiro de Ebers, que a gente tem aí uns relatos dele de 1550 antes de Cristo, né? O Imperador Amarelo ele vem de 2700 antes de Cristo e o papiro de Ebers ele é um dos documentos médicos mais antigos da humanidade e ele também já mencionava a cannabis em diversas formulações terapêuticas. Tá? Então, como isso foi, né, se espalhando principalmente ali nessa parte asiática, europeia, eles já têm isso aí também há muito tempo. Tá? Eles utilizavam muito por uma questão assim anti-inflamatória, e a gente também tem relatos, né, principalmente para os povos assim mais avantajados, né, o pessoal que convivia com os faraós, numa aplicação assim ginecológica, oftalmológica, e hoje, né, dentro da nossa ciência moderna, a gente consegue utilizar a cannabis também para diminuir pressão ocular. E isso o pessoal lá do Egito Antigo já tratava, né, a sua população desta maneira, né? Apenas utilizando aí os produtos à base de cannabis. Cannabis também chegou na Índia, né? A Índia começou a promover um pouco mais essa parte do seu uso ritualístico espiritual, porque é uma da população aí que puxa muito, né, para esse quesito, né, a questão das energias do mundo, né? Então eles começaram a introduzir a cannabis dessa forma ritualística. Para eles, a planta da cannabis ela é uma planta sagrada, né, que entra nessa tradição do hindu, né, do hinduísmo. E também eles conseguiam fazer preparações, né, medicamentos na medicina ayurvédica, né, tradicional, tratando também os seus pacientes com várias formulações. A medicina chinesa e a medicina ayurveda são medicinas que usam muito as plantas medicinais, né? Pega muitas ervas, faz combinações, entende a sua essência e não apenas a sua química, e eles conseguem fazer um tratamento de saúde lá na Índia muito bem feito com a cannabis já há muito tempo também, tá? Depois disso, a gente tem essa disseminação aí pelo mundo árabe, que hoje é uma população, um povoado que tem um receio, tem um preconceito, mas antigamente eles foram uma população que utilizaram muito da cannabis também, principalmente pelo seu poder analgésico, né? E quando a gente pensa no seu poder analgésico, a gente fala realmente do THC. E o árabe, ele tem muito essa cultura do fumo. Então, nessa parte do Oriente Médio, eles faziam esse uso muito fumado da cannabis e percebiam que a cannabis, quando o paciente fazia o uso ali fumado, eles tinham uma redução da dor.
Então, eles começaram a ter essa vivência, ter essa abordagem e começaram, então, a criar esses produtos à base de cannabis, principalmente para os quadros de dores, né? Trazendo uma melhora, uma analgesia para o paciente, simplesmente por estar fazendo um uso fumado da planta. A cannabis ela entra muito, né, nessa questão, assim, nessa conexão espiritual. A gente tem relatos religiosos já históricos do uso. Eu já vi muito povoado, assim, grupos de pessoas fazendo uso da cannabis realmente de uma forma muito espiritual, né, muito ritualístico, aonde o objetivo ele não é te trazer aquele barato, né, apesar do uso ser um uso fumado. Eles não entendem o estado, né, chapado como algo assim recreativo, aonde eu vou fazer o uso fumado e não vou fazer nada, né, da minha vida, eu só vou curtir aquele momento. Eles já trazem isso como algo assim, uma vantagem, né, uma abertura de um portal, uma comunicação com ancestrais, uma expansão da mente e favorecendo então muitas curas a partir disso, né? E não uma cura assim apenas física, mas essa cura mental, essa cura espiritual. E o que eu acho que muito lindo, né, esse uso. E não sei como, em qual parte do mundo que virou-se esse tabu, né? E a gente perdeu toda essa essência da espiritualidade, né? Desse uso mágico da planta. E do nada a cannabis ela te deixa demente, ela te mata neurônios. E como que antigamente não era assim, né? Eles viam a cannabis como uma forma totalmente um presente dos deuses, né? Aonde tu faz um uso, tu vai conseguir ter uma melhora e realmente o povoado traz esses relatos de melhora espiritual, de cura, de conexão, né? Apenas fazendo uso da cannabis. A cannabis ela esteve presente aí em práticas espirituais de diferentes civilizações ao longo de toda a história, principalmente, né, aqui para nós do povo brasileiro com os povos indígenas. E além de toda essa parte, né, que a cannabis traz para a gente, de terapêutico, né, de uso dos fitocannabinoides, de conexão espiritual, da melhora do corpo, do ser humano como um todo, né, a gente tem muito esse uso, né, essa expansão da cannabis no momento mais assim das navegações, porque a gente tinha muita produção, né, da navegação marítima com o cânhamo, com as fibras do cânhamo. Então a gente tinha produção de cordas, né, com as fibras do cânhamo, tinha produção de tecido com as fibras do cânhamo, eram produzidos papéis, a parte das velas, né? E também uma questão de agricultura, né? Para essa alimentação. Hoje a gente já tem estudos mostrando que as sementes da cannabis, ela é uma semente altamente nutritiva, altamente proteica. A gente encontra muitas sementes, muitos grãos que pode nos trazer uma alimentação completa, porém todos eles com uma limitação. E já a cannabis não tem, né? Tu pode comer um pacotinho de semente de cannabis que você não vai ter problema. Agora, se tu come de soja, por exemplo, tu vai ter algum efeito colateral por conta de uma proteína que a soja tem. Então a cannabis ela vem, né, essa questão das fibras, uma fibra muito resistente. Então eles utilizavam disso a seu favor com essa questão dessa produção marítima, que é uma das condições que mais exigem, né, um material de qualidade.
E o cânhamo, então, ele foi essencial aí para todo esse desenvolvimento econômico, né, e tecnológico da humanidade naquele período. Eu tenho aqui, ó, a cannabis, né, ela chegou ali na Europa fazendo esse uso agrícola, ser um produto muito mais econômico, né, ele é muito mais barato de se produzir do que o algodão, né, e a medicina também, a Europa também utilizava a cannabis de uma forma assim de medicinal também. Eles sempre tinham, né, nas navegações aí com essa população, né, dos navios, eles sempre tinham consigo também a cannabis para o controle de náuseas, né, a parte da navegação trazia muito isso, então, a cannabis auxiliava os tripulantes nessa condição. A parte das embarcações também trazia muita consequência, muita doença. O, os, os, os marinheiros todos sempre nesse contato aí extremo, né, em alto mar, com chuvas. Então, eles tinham uma tendência a isso, né, a ficar doente. E a cannabis sempre esteve ali ajudando eles, né, nesse ponto também, tá? E sem o cânhamo, né, a grande parte dessa expansão marítima europeia, dessas navegações, elas teriam sido inviáveis por conta de procurar um produto tão resistente quanto a cannabis e não ter conhecimento, principalmente para essa parte das cordas, tá? Agora eu volto aqui um pouco, né, falando sobre essa expansão global da cannabis. A gente tem muito ela nessa questão dessas rotas comerciais antigas, então saindo da Ásia, indo para a Índia, indo para a Europa, chegando até a África. Começou-se tudo ali por essa parte asiática, né? Depois a gente trouxe ali para a parte africana, a parte da cultura africana, dos negros, eles têm muito, né, o uso da cannabis também na sua cultura. E foi se espalhando, então, primeiro nessa partezinha aqui, né, central do mundo ali. E isso foi indo, foi indo, foi indo, e com essa parte, né, de colonização, descobrimento do Brasil, descobrimento das Américas, eles tinham que trazer alguma coisa da Europa, alguma coisa da África para esses países, né, para eles conseguirem colonizar. E trazendo isso, foi-se também embarcado a cannabis, o que fez chegar até aqui nas Américas. A gente não tem um registro de que a planta teve-se o seu cultivo já aqui antes de ser trazida por outras populações. Tá? Então, essa expansão da cannabis aí, ela acompanhou todas as grandes rotas comerciais desse mundo antigo. Né? Toda essa linha aí que as embarcações faziam, a cannabis estava indo junto. Aqui eu trago de novo, né, batendo na tecla novamente, né, a era das grandes navegações, a dependência do cânhamo, né, para as estruturas navais, com a sua parte das cordas, das velas, todo esse material marítimo. A gente sabe que a cannabis é um produto, né, ela tem uma fibra muito resistente, ela dificilmente ela se acaba com facilidade. A gente pode produzir tecidos, né, malhas finas, malhas mais grossas, com realmente trazer algo assim relacionado à proteção com as fibras do cânhamo. A gente consegue construir materiais de extrema resistência, né? Henry Ford, para vocês terem uma ideia, que começou toda essa questão do automobilismo, né, de criação dos automóveis, ele criou um carro inteiramente feito com um produto de fibras de cânhamo. Né? O carro inteiro era a base de cannabis. E isso foi um evento assim que foi marcante para a história ali da criação dos automóveis.
Porém, em algum momento isso se perdeu, né? Certo, para eles estava sendo caro fazer isso, e como tudo no comércio é dinheiro, né? Foi se deixando de lado. E também depois veio, né, a introdução do petróleo no mundo. Então a cannabis ela participou diretamente dessas grandes navegações que moldaram, né, a nossa história moderna. A cannabis no Brasil, gente, chegou pela introdução dos povos africanos que foram escravizados, e os escravos trouxeram consigo a planta, e eles começaram aqui no Brasil a ter esse cultivo, né? Como era algo assim habitual deles, eles trouxeram aqui para o Brasil, e existe, né, um entendimento de que os negros tiveram esse contato ali com os índios e eles fizeram uma troca de experiência, né? Eles mostraram aos indígenas a cannabis e os indígenas mostraram a eles outras plantas medicinais. E eles acabaram fazendo essas trocas. Então, isso daí começou a ser difundido pelo povo indígena, né? Mas tudo por conta do povo africano, tá? Que trouxe para o Brasil. Então, essa história, né, está profundamente conectada à cultura africana e também a essa parte dessa resistência social. A gente vê muito, né, isso dessas marchas da maconha, aonde o pessoal usa muito essa pauta, né, essa força dessa resistência social, dessa inclusão, né? Que eu lembro que eu tive aula com um professor que ele falou assim, Marco, o problema não é a maconha em si. Eu tenho amigos que são ministros, que eles são médicos, diretores de hospital, diretores de empresa. Ele chega em casa, ele bola o baseado dele, ele fuma e ele relaxa, né? Porque eles têm muito desgaste, muita exaustão mental. E a única forma deles conseguir frear isso é fazendo uso da cannabis. Mas eles não divulgam, né? Agora, o preto, o pobre e a puta, né? O PPP, esses são os usuários de maconha, né? De cannabis. Agora, o ministro, o diretor do hospital, não, esses não, né? Então, por essa questão assim preconceituosa, a gente tem como os usuários, né, da cannabis como essa classe, né, do preto, do pobre e da puta, né? Em uma questão assim totalmente fora de contexto, mas que infelizmente é assim que acontece. Vejo um cenário mudando, né, no momento atual. Futuramente não tem como a gente ter uma vivência onde a cannabis não vai estar presente, né? Eu acho que o futuro do Brasil ele é ainda a legalização. E na parte sim, do Brasil histórico de documentação, né, a gente tem isso documentado ali em artigos que tinha pena de prisão, né, com um trabalho forçado, escravizado, por estar fazendo uso, né, da maconha, fumando. E eles queriam trazer um prejuízo para quem fizesse o uso, né? Eles não queriam que isso se disseminasse, porque era coisa do negro, né? Eles não podiam ter isso que, o negro trouxe, beleza, eu sou branco, eu vou usar, né? Não, não pode, então vamos proibir, né? Então começou-se essa ideia de proibição por uma questão assim puramente racial. Fui procurar os benefícios? Não, mas quem faz o uso é o negro, então eu não quero, tá? Então o Brasil teve muito essa questão assim de discriminação racial por conta dos negros. A gente tem registro, né, no Brasil também já entrou na farmacopeia brasileira no passado, foi se utilizado aí como um uso medicinal também, tá? Apesar de todo o preconceito que teve, ali por volta do século XVIII, do século XIX, tá? A gente tinha esse uso medicinal também. Teve uma popularização, foram
medicamentos que eram xaropes, né? Essas garrafadas que eles tinham. Tinha a parte dos cigarros também, era utilizado os cigarros índicos para a população, conseguiam dormir, conseguiam ter um controle emocional, né? Mas chegou-se a um momento que os Estados Unidos falou e todo mundo acatou, né? Então, a cannabis no Brasil ela foi utilizada aí também, né, muito antes da criminalização moderna, como uma forma terapêutica também. Então, não é nada novo, né? A gente não está redescobrindo a roda, já foi algo utilizado também pelo povo brasileiro como uma forma terapêutica ali nos meados dos anos de 1700, de 1800, onde a gente tinha não um controle diferente, né? Mas tinha assim um pensamento um pouco diferente, sabe? Não olhavam com tanto preconceito, não olhavam como uma questão econômica prejudicial, com tráfico de drogas, nada. Utilizavam puramente como essa questão medicinal antes de querer proibir tudo, né? E até o presente momento que o grande doutor Rafael Mecholan foi tomar um cafezinho lá na delegacia, pegar uma maconha e começar a querer estudar ela. Então a gente teve, né, um período agora no século XX, aonde se desenvolveu esse interesse farmacológico, esse interesse em estudar realmente a planta e ver o que ela tem, né, que traz um efeito psicoativo, né, um efeito psicotrópico ao usuário. Como assim, né? O que tem? Como antigamente, né, farmacêuticos descobriram anfetamina, mexendo com essa parte dessas drogas sintéticas, a cannabis também trazia um efeito parecido, né, por ter essa alteração de cognição do paciente, do usuário ficar mais letárgico, ficar mais relaxado, mudar essa questão do pensamento, perder memória de curto prazo. Então, Rafael Mecholan decidiu começar a estudar e ele foi, então, tomar um cafezinho na delegacia para conseguir um pouco de maconha apreendida para ele começar a estudar. Senhor, e assim, né, esse é o Rafael Mecholan, ele trabalhou, né, toda a sua pesquisa em Israel. Eu não me recordo agora exatamente da onde que ele né, mas ele foi radicado israelita. E então ele estudou dentro de Israel a planta da maconha. Temos hoje como um nome principal, né, o do Rafael Mecholan, como o pai da ciência canabinoide. E tudo aconteceu quando ele conseguiu isolar o THC. Então, quando ele viu que tinha uma molécula própria para isso, ele começou a querer investigar mais e mais e mais. Rafael Mecholan ele não sabia o que o THC poderia trazer, né, de tanto de efeito. Então ele pegou o THC que ele conseguiu isolar e ele levou para casa para a mulher fazer um bolo. E a mulher fez um bolo, colocou o THC e ele fez uma festa, convidou os amigos, tudo e deu um bolo para a galera. Ah, come um pedaço e come. Só que o Rafael ele foi esperto, né? Ele não comeu nada, ele ficou só visualizando como que o pessoal ia ter de comportamento. E viu que teve gente que deu risada, viu que teve gente que dormiu, teve gente que não parava de comer, teve gente que não parava de falar, teve gente que não falou nada e teve gente também que teve crise de pânico, né? Em todo esse grupo. E isso deixou ele mais intrigado ainda, falou, cara, eu vou buscar descobrir por que isso acontece. E foi indo, que ele também conseguiu fazer, além do isolamento do THC, do CBD, tá? Então, o isolamento do THC ele ocorreu ali em 1964. Ele identificou toda a sua estrutura química,
né? E depois dessa experiência que ele fez com o canabinoide ali do THC, ele ficou cada vez mais entusiasmado para entender toda a complexidade da planta. O CBD foi então descoberto aí numa janela de tempo posterior ao THC, e também descobriu-se que o canabidiol, CBD, ele tinha um poder terapêutico muito grande na questão de combater esses efeitos psicoativos do THC. Então, se você ter uma dose ali pelo menos equivalente de um fitocannabinoide de outro, não acontecia esses efeitos psicotrópicos. Então, o CBD transformou essa percepção mundial sobre a cannabis, né? Que a cannabis só te deixa chapado. Não, peraí, tem o canabidiol, ele não traz efeito psicotrópico e ele ainda consegue controlar os efeitos que o THC traz. Antes mesmo de falar-se qualquer coisa sobre efeito comitiva, efeito entourage, né? E posteriormente disso, gente, o THC 1964. E o sistema endocannabinoide foi descoberto só na década de 90. Olha quanto tempo, né? Quanta janela de tempo a gente tem de estudos até a gente descobrir como que ela age no organismo. Então, ali na década de 90, descobriu-se o sistema endocannabinoide, que é justamente esse sistema de homeostase fisiológica, né? De equilíbrio da comunicação biológica, né? Do organismo humano. E essa descoberta mudou tudo, né? Sobre o que a gente sabia sobre a cannabis. E descobriu-se ali, então, esses ligantes endógenos, né? Esses endocannabinoides que o nosso corpo produz, que é a anandamida e o 2-AG. E a anandamida ela tem esse nome porque ela é um neurotransmissor da felicidade, né? Muito se dizia sobre a parte das endorfinas, trazer um bem-estar, da ocitocina. Aí, com a descoberta do sistema endocannabinoide, descobriu-se que, na verdade, quem trazia essa sensação de felicidade e de bem-estar não era essas endorfinas sozinhas, era a anandamida. E foi descoberto dois receptores, né, iniciais, que foram o CB1 e o CB2, e essa interação principalmente do CBD e do THC. O THC tendo essa ação principal em receptores de CB1 e o canabidiol tendo uma ação assim mais focada em receptores de CB2. E descobriu que tudo isso, essa interação, trazia equilíbrio fisiológico, regulava, controlava o estresse, modulava dores, melhorava a condição de sono, né? E tinha uma resposta imune, além de ter um efeito contra as epilepsias. Então a gente tem aí essa evolução da cannabis desde uma antiguidade, onde a gente já tinha esse uso medicinal em diversas civilizações, passando da Ásia, da Índia, da Europa, da África, chegando até as Américas. Ali na década de 1900, isso se popularizou, né, na medicina ocidental. 1937 começou-se essa proibição, esse afastamento científico. Na década de 90 a gente teve essa redescoberta, né, da cannabis, e aí se introduziu o conceito de que era algo novo e nunca foi novo. Em 2000 para 2010, a gente teve estudos, né, sendo feitos com seres humanos mesmo, né, saindo da prática laboratorial de estudos pré-clínicos para estudos clínicos. Em 2010, ali para frente, a gente já começou a ter essa utilização medicinal aí muito mais forte, com introdução de medicamentos controlados por agências de vigilância sanitária. E hoje, né, o futuro, não só da medicina, mas como de toda a área da saúde,
O futuro ele é integrativo e o futuro é sobre o sistema endocannabinoide. Tá? Quanto mais os estudos vêm vindo, mais se vai se focando em todo o sistema endocannabinoide, todo o endocannabinoidoma, porque ele traz essa reestruturação fisiológica, traz todo esse equilíbrio. E aonde tem desequilíbrio, tem doença. Né? Aonde tem equilíbrio, a doença não chega. Então, os estudos vêm muito forte, a gente tem muitos fitocannabinoides ainda para descobrir todo o seu potencial terapêutico. O THC e o CBD, a gente já tem muita informação, mas ele ainda dá-se a entender que é só a ponta do iceberg. Tem muita gente querendo fazer estudos com o THC e sendo impedidos. Aqui para Santa Catarina, no Instituto Dala, eles estão fazendo estudos com as raízes da planta e recentemente saiu um estudo mostrando que a gente não perde nem as folhas da cannabis, né? Que a gente tem vários fitocannabinoides também, né? Moléculas que são importantes dentro das folhas e isso, né, dá-se a entender o porquê que utilizavam fazendo chás com essas folhas também, tá? Gente, eu vou estar encerrando a aula por aqui, tá? A ideia não é se expandir muito. Eu quero trazer para vocês essa parte assim de mais uma curiosidade, né, de países que legalizaram e aonde teve essa legalização, a gente teve uma redução de acidentes, de tráfico, teve uma melhora, um ganho social muito grande, e isso é uma das coisas que a gente traz para o Brasil também, para a gente conseguir uma legalização, né? O usuário da cannabis, a gente não pode rotular ele como um drogado, porque a cannabis não pode ser descrita como uma droga, apesar de trazer algum efeito, né, uma mudança no organismo, mas o conceito de droga popular, de que é algo ruim, não cabe à cannabis, né? Até, inclusive, atendi um policial essa semana, ele falou, cara, eu prefiro abordar o maconheiro do que o cara bêbado, né? O bêbado, ele acha que é o dono do mundo, e o cara que fuma maconha, você manda ele embora, ele vai, né? Tranquilamente. Canadá, ela faz esse uso medicinal, faz esse uso adulto, né, no país inteiro. Tem essa legalização desde 2018. A Alemanha tem essa legalização para um uso medicinal. O Uruguai foi o primeiro país a legalizar totalmente, né, o uso da maconha em si, né? Isso já desde 2013. Os Estados Unidos tem vários estados que existe uma legalização do uso adulto. Israel, por ser um líder em pesquisa, né, com a cannabis, mas ainda existe esse preconceito, né, ela não tem essa legalização aí para o uso adulto. E outros países ainda continuam nessa expansão, nessa conversa, nesse debate, para ver o que realmente é viável. Né? Mas a gente já vê políticas de outros países que o uso da cannabis ela não prejudica em nada, ela só cresce todo o desenvolvimento do país. Então, hoje no Brasil, a Anvisa está à frente disso, né? As suas resoluções da Anvisa traz todo esse marco regulatório aí robusto, né? Trazendo uma segurança, uma qualidade, uma facilidade ao acesso. A gente tem crescido muito em prescrições, cada ano a gente tem dobrado, né, o número de pacientes. Em 2024 tinha-se 300 mil, em 2025 tinha 600 mil, para 2026 a meta é chegar aí a mais de 1 milhão, ter um mercado aí muito grande, muito rico, e a estimativa, né, no mercado canábico, ela não é de milhões, ela é de bilhões, tá? Um crescimento muito acelerado, um mercado muito aquecido, e por isso que eu digo para vocês, o futuro é a cannabis medicinal.
o futuro da medicina, ela é canabinoide, ela traz uma medicina, assim, né, uns tratamentos mais personalizados. A cada mês que passa, a cada semana que passa, a gente tem novos canabinoides sendo descoberto propriedades terapêuticas. Ela entra nessa parte dessas terapias integrativas e a gente está tendo muito resultado positivo, a gente está tendo muitos estudos muito bacana, né? Junto com essa planta que a natureza nos deu. Gente, conhecimento científico, ele transforma todo o preconceito em cuidado. Né? O pessoal que não quer fazer o uso da cannabis por mero preconceito, eles estão perdendo uma chance de melhorar toda a sua qualidade de vida. Tá? Sou o Dr. Michael Douglas, sou fisioterapeuta, trabalho com a cannabis medicinal, incluo a cannabis dentro da fisioterapia, sem fugir de ciência, sem utilizar pseudociência, utilizando realmente o que o nosso corpo tem, que é o sistema endocannabinoide. Nós, com a fisioterapia, a gente consegue trazer uma modulação do sistema endocannabinoide de várias maneiras, não somente com o uso da planta. Então, não tem o porquê, né, a nossa classe ser desligada da prescrição da cannabis, sendo que o trabalho com o sistema endocannabinoide a gente faz diariamente, tirando dor do paciente, melhorando, devolvendo para ele toda essa independência e qualidade de vida. Gente, eu encerro, tá, a minha fala por aqui. Gostaria da opinião de vocês. Essa aula